Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da mídia palmeirense. O desespero total continua, galera, o clima é de decisão total no Flamengo. O Flamengo foi simplesmente ovacionado no Aeroflá, tanto no Rio quanto em Lima. O Aeroflá foi daquele jeitão, uma verdadeira demonstração de amor e confiança da maior torcida do mundo. E agora vem aí um duelo colossal, Flamengo versus Palmeiras, valendo o caminho rumo à glória eterna. A Libertadores chama a taça, brilha no horizonte e o Mengão chega com moral gigante, ainda mais com o Brasileirão já praticamente na mão. Hoje vamos analisar tudo, o ambiente, elenco, pressão, bastidores e, claro, a repercussão dos comentaristas aí da mídia palmeirense em total desespero. Por isso vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Fica comigo até o final e lembrando de deixar aí os créditos para a mídia palmeirense. Deixa o palmeirense falar. Vamos no vídeo. Decisivo da Libertadores. Brasileirão já foi pro pau, né? A gente está bem desanimado com essa perda do Brasileirão. Muitas discussões internas, inclusive a Leila Pereira dando declarações polêmicas aí contrárias ao que o Abel já deu, e a gente já vai falar sobre isso. Mas, cara, o que tá complicado cara, você acorda, entra na rede social, meme, só levando pau no Palmeiras, velho. Puta que pariu, só o Palmeiras apanhando, meme em cima de meme, cara. Meu Deus do céu, olha, faz tempo que eu não vejo isso aí, viu? Tanto meme assim. Tudo vídeo, vou colocar alguns pra vocês aí que eu coletei, porque, cara, não, eu tenho que colocar isso aí, né? Porque tá demais, então não posso deixar passar. Vamos lá, vou até deixar de lado aqui, porque eu colocar do meu lado aí. Vamos começar. Pô, selecionei alguns aí. Eu não achei graça, tá? Vocês podem achar graça, mas eu não achei graça nenhuma. Vamos que vamos. Vamos lá. Hey, let him sleep. Be quiet. Filha da puta. Calma, não chora. Esse ano vocês têm duas coisas pra comemorar ainda. Duas? O quê? Natal e Réveillon. Bom dia. Fiquei sabendo que aqui é casa de flamenguista. Se for possível, me adote. Não aguento mais ser palmeirense e ter que seguir o líder. Não. Meu Deus do céu. Não. Tá morto. Essa é boa. Tem certeza? Agora tá. Bom dia, porcada imunda! Tô feliz pra caralho porque acordei líder! Espero que até dia 29 vocês fiquem bem gordinhos, porque eu vou fazer um banquete com todos vocês. Oi? Cara, o que é isso aí? Tá levantando muro? Não estamos adiantando serviço, né, meu parceiro? O Malvadão já meteu 2 sacolas na gente esse ano. Se deixar a brecha, ele goleia de novo e leva essa Libertadores. Aqui, ó. Tijolo, massa e... Palhaço, né? Olha aí, ó. Cara inteligente, a escrita é foda, né? Agora tu vai me dar o caneco. Tá embora? É louco, velho? Como é que eu vou ter calma? Olha tudo que eu tô passando. E você me vem agora com uma dessa? É claro que eu vou enlouquecer de vez. Meu amigo. É complicado esse negócio, hein? É complicado. E fazer o quê, né? Tem que aguentar, né? Agora, se o Palmeiras ganha também, meu amigo, vocês vão ter que aguentar nós, né? Quero ver todo mundo correndo aqui do canal, aqui, ó. Sacanagem. Mas vamos que vamos. E o Flamengo embarcou a Lima hoje, né? Ganhou o jogo ontem do Atlético Mineiro. Empatou, aliás, né? Mas, pô, praticamente ganhou o Brasileiro ali, com empate, o Palmeiras perdendo lá contra o Grêmio. E aí foi pro Rio de Janeiro para fazer o Aeroflá e bombou o troço. Mais de 10 mil pessoas
no Rio de Janeiro acompanhando o ônibus do Flamengo para embarcar para Lima. Os caras chegaram a invadir o ônibus. No ano passado, acho que já aconteceu. Teve uma outra Libertadores que já aconteceu isso, né? O cara foi por cima, abriu lá aquela saída de emergência e quase que entrou no ônibus. Dessa vez os caras entraram no ônibus e tiraram foto com o jogador, cara. Os caras são malucos, cara. O Flamengo fazendo festa aí no Aerofly. Enquanto que o Palmeiras já está lá. O time titular do Palmeiras foi antes para Lima. E aí a galera que jogou o jogo contra o Grêmio estava indo hoje. Já deve estar tudo lá já reunido, né? Não teve aeroporto, né? Até porque... eu acho que sei lá porque que o Abel não quis, né? Vai ver que tá meio de consciência pesada, né, seu Abel Ferreira? Achando que de repente faz uma festa dessa e não ganha nada? É melhor não, né? Vamos que vamos, né, cara? Bom, e aí teve... Você lembra daquele gato vidente que ele fala? Que bota 2 potes de ração para ele comer lá, e do time que ele comer é o time que ganha, né? Dessa vez, o dono do rato fez de novo o vídeo, né? O gato vidente apontou o campeão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O gato chama Milu, conhecido nas redes sociais como Gato Vidente. Ele voltou a viralizar e agora, né, apontando o campeão da Libertadores de 25, né? Que vai ter agora nessa final no próximo sábado, e é foda que eu vou estar num casamento, cara. É foda. Mas beleza, né? E o humorista Natan Pinheiro, que é dono do Milu, publicou um vídeo em que o Milu precisa escolher entre 2 potes de ração. Um com o escudo do Flamengo e outro com o escudo do Palmeiras. E depois de analisar os recipientes, ele escolheu o do Palmeiras! Valeu, o vidente felino! E de acordo com o gato Milu, que não errou até hoje, o Palmeiras deve conquistar aí o tetracampeonato da Libertadores. Vamos ver, né? Tá difícil. O clima não tá bom, não. Mas acho que sim. Pro Palmeiras tem que ser assim, tá? Pro Palmeiras tem que ser assim. O Palmeiras arrasado, aí entra lá e se supera. É assim que a gente tá torcendo, cara. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso que a gente espera. O gato vidente aí, doido pra que o Palmeiras seja campeão. Bom, notícia é o seguinte. A Leila Pereira... antes da Leila Pereira, eu lembrei de uma coisa aqui, cara. Tem uma dupla de maranhense aí. Quem me mandou o vídeo desses caras foi o Francisco Mungard. Eu acho que Mungard. É o cara que ganhou a camiseta do canal dos 100 mil aqui. Então, de vez em quando ele manda uns vídeos pra mim. Ele mandou um vídeo agora, que eu vou postar aqui pra vocês, vou ver junto com vocês aqui, de 2 caras, um palmeirense e um flamenguista, apostando o Toba. Pois é. Quem perder vai ter que fornecer o Toba pro outro, velho. Os caras fizeram até em cartório aí. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Pensa, ó, custou, mas chegou mesmo. Hoje é sábado, ó. E tá valendo aquela aposta de nós dois, pô. Quero saber se tem homem agora. Entendeu? Palmeiras e Flamengo. Apostaram um pouquinho de cor, aposta de marcha. Sem correr, vamos pro cartório. E quem cagar no tempo dos outros é 500 conto de desconto. Você tá sabendo, filho? Bora ver se tu tem coragem. Aqui, ó. Bora ver. Braguinha, aqui é só roda, Chile parada com J, enrola mas não quebra. A aposta tá feita, nós vamos lá pra assinar no cartório, o cu. Se o Flamengo ganhar, tu me dá teu cu. Se o Palmeiras ganhou, eu te dou o meu, assinado. Isso aqui é aposta de homem, não é de quadrilho. Te digo mais, faz a ducha e quem cagar no pau paga mais 500 reais. É só seu rosa, porra! Cara, que loucura isso, velho. Que loucura, isso é fanatismo e é vontade mesmo, hein? Rapaz, capaz, eu vou apostar o Toba, mas nem jamais um troço desse, velho. Você tá louco, eu, hein? Olha só onde chega o fanatismo, cara. E aí, como é que nós vamos saber se o cara vai pagar a aposta ou não? Vai ter que mostrar depois de um jeito aí, de pelo menos 2 entrando no motelzinho, uma coisa assim, que alguém vai ter que fornecer o Toba, não vai ter jeito. Vamos ver, vamos aguardar isso aí. Eu quero ver o final dessa história aí, vamos ficar atentos. Que loucura, velho. Bom, é o seguinte, falando na Leila agora, teve encontro aí na CBF dos clubes, dos presidentes dos clubes, e a Leila Pereira estava lá, o BAP estava lá, e a Leila Pereira falou sobre a fase do Palmeiras. Lembrando que o Abel Ferreira está tentando construir uma narrativa aí de que foi prejudicado, de que alguma coisa aconteceu
muito forte depois daquele lance em que não teve o pênalti do São Paulo naquela virada do Palmeiras lá. Bom, até aí tudo bem, ele tá falando, tá na narrativa dele, só que a Leila discorda. E a Leila acho que tem razão, cara. Assim, eu não vou dizer aqui, não vou ser hipócrita, que eu acho que a arbitragem não prejudicou o Palmeiras em algum momento. Que prejudicou, isso é verdade. Mas que foi por isso que o Palmeiras não tá hoje ali na liderança, ou pelo menos empatado com o Flamengo em número de pontos, ou pelo menos mais perto, não tem como você falar isso, né? Porque o Palmeiras jogou mal. Jogou mal contra o Mirassol, jogou mal contra o Santos, jogou mal contra o Fluminense, jogou mal contra o Vitória. Então o Palmeiras jogou mal. E aí fez cagada ontem contra o Grêmio. Foi mal, né? Aníbal Moreno, lastimável, 3 lances capitais, Aníbal Moreno ferrando com o Palmeiras. Perdeu a bola pro Pedro no jogo contra o Fluminense. Fez falta ontem, fez um pênalti ontem no jogo contra o Grêmio, um pênalti infantil. Então, assim, ajudou a estragar. O Flaco Lopes voltou fominha da seleção argentina, não passa mais a bola, quer resolver tudo sozinho e já perdeu umas 3 chances já que poderia ter resolvido se ele passasse a bola. Então, é assim, às vezes o time tá mal, mas por causa de detalhes, quando o time tá mal, você pode ganhar o jogo. E aí o Palmeiras não aproveitou esses detalhes, fez tudo errado, tá? E a Leila Pereira foi a público hoje desmentindo essa narrativa do Abel, né? Pelo menos é o que a gente entendeu. Eu acho que ela estava muito certa. Dá uma olhada só no que a Leila falou. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é? Esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. E todo mundo está consciente, a CBF também, que nós precisamos melhorar a arbitragem. Precisamos melhorar principalmente os critérios adotados na arbitragem, não é? Precisam ser iguais para todos os clubes. Mas eu não acho que haja má fé da arbitragem, não. É falta de treinamento. Então, são processos que precisam ser melhorados na CBF. Então, eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente. Quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa. Aí, tá certo, detonou o Abel, né? Detonou o time, detonou os jogadores, e ela tem razão. Se bem que eu acho que aqui há um pouquinho de exagero, né, na narrativa, porque está bem claro, na minha opinião, que é um discurso, apesar de ser um discurso certo, é um discurso de quem quer ser presidente da CBF. A arbitragem é para todo mundo, a arbitragem quer dizer, ela quer mesmo, eu não duvido nada que depois que acabar o mandato dela no Palmeiras, ela vai ser candidata a presidente da CBF e pelo jeito ganha, viu? Sei não. Vamos aguardar, né? Tem que ela falou também do Flamengo. Falou sobre o encontro com o BAP, né? Ela falou que tá tudo normal, que é normal o que acontece no futebol, né? Todas as discussões que eles tiveram são comuns e não tem nada de ódio, não tem ranço, não tem nada contra o Flamengo. Quando perguntaram para ela o que os dois conversaram, ela falou: são 2 clubes mais bem administrados do futebol sul-americano, entende? Eu tenho certeza de que os torcedores vão presenciar um grande espetáculo, não é? Independentemente do resultado, eu desejo a continuidade do Abel e do diretor de futebol até dezembro de 2027, quando se encerra o meu mandato. Estou sempre pensando no melhor do Palmeiras, entende? A paixão nunca me tira a razão, então me irrita muito o torcedor querer se mostrar mais que o outro. Demonstro meu amor pelo Palmeiras com meu respeito, entende? Eu luto pelo melhor do Palmeiras e ter os melhores profissionais conosco. Meu Deus do céu, vamos que vamos, né, cara? Vamos que vamos, tá? Vamos lá, né? Então é isso, galera. Vamos falar... Uma belizada.
Eu queria que essa Libertadores, essa final, fosse em dezembro de 2026. Será que a Leila acordou antes dos passapano? Ah, Leila Pereira! Ah, Leila! Finalmente, Leila Pereira! Você deu uma no Abel Ferreira, com San Genaro e com terço na mão, com... 24 horas depois da entregada do Abel Ferreira. A derrota pro Grêmio foi para deixar o palmeirense ainda mais nervoso. Sem brincadeira, eu já tava tranquilo, já sabia que o Flamengo era campeão, mas o Palmeiras tem o dom, o técnico, a diretoria tem o dom de deixar o torcedor nervoso depois de assistir mais uma entregada e o Flamengo já é campeão brasileiro. Meu Deus, pelo menos tem uma coisa boa no vídeo. Leila Pereira deu no meio do Abel Ferreira. Ah, o Abel tá fora do Palmeiras. Pode anotar, assiste até o final que eu vou explicar o porquê. Palmeiras fez um jogo com o Grêmio, com os reservas, o Abel Ferreira já entregou já na semana passada, quando ele perdeu pro Fluminense, ele já empatou com o Fluminense, já mandou os reservas lá pro Sul. E não é que o Palmeiras começa o jogo até jogando melhor, tocando a bola, infiltrando, sem chutão, né, Abel? Sem chutão. Faz o gol, abre o placar, com o gol do Facundo, uma jogada lá, uma aleatória, mas uma jogada até que foi, e o Palmeiras abre o placar com o Grêmio, e eu falei, será que vai dar? E aí o Atlético Mineiro, uma jogada do Dudu, o Bernard faz 1-0 e renasce. Renasce a esperança do idiota, do palmeirense que acredita. Eu acredito, eu virei abelizado. Ontem com o gol do Palmeiras e com o gol do Atlético Mineiro, eu me senti um abelizado. Falei, será? Será que eu tô viajando? Será que o Palmeiras mudou? Será que o Abel Ferreira mudou a filosofia? O que aconteceu com esse time em reserva que tá melhor que o titular? Eu já tava até imaginando, manda os reservas lá pra jogar Libertadores, porque o titular é uma aberração. Ah, doce ilusão. No fechar das luzes do primeiro tempo, faltando 10 segundos, tomamos um gol de lateral do Marcos Rocha, que bota a bola pra dentro da área, e o Palmeiras de novo tomando gol de lateral e de novo tomando gol no final do primeiro tempo. No finalzinho. Esse time não aprende mesmo. Que horror! Que horror! E aí vem o segundo tempo, o Flamengo perde um monte de gol, e aí acaba empatando o jogo com o Bruno Henrique, e o Palmeiras perde de 3-2, e o Flamengo ainda abre mais um ponto de vantagem do Palmeiras do Brasileiro. O fato, rapaziada, é que o Campeonato Brasileiro já é do Flamengo, infelizmente, porque o nosso treinador, a entregada dele, que jamais poderia fazer isso. Aqui é Palmeiras, Abel. Aqui é Palmeiras, Abel. Jamais esse clube deveria entregar. E você entregou 3 milhões de reais por mês para entregar um título que estava ganho. 5 jogos jogados na lata do lixo. Contra Santos, Mirassol, Fluminense. É um absurdo o que você fez com o Palmeiras. E agora o Grêmio. Que coisa, meu. Que coisa. E aí vem a Libertadores, que eu tô mais irritado ainda. Eu queria que essa Libertadores, essa final, fosse em dezembro de 2026. O ano que vem. Porque, olha, eu vou com as fraldas cheias lá pra Lima. Olha, mas hoje, pelo menos uma notícia razoavelmente boa. Fiquei feliz. Será que a Leila acordou? Será que os passapano, a Leila acordou antes do passapano? Será que a Leila acordou antes dos passapano? Eu acho que sim. Falou ontem na coletiva, porque o Palmeiras perdeu por conta da arbitragem, porque todo mundo foi contra o Palmeiras. Sempre a culpa é da arbitragem, do gramado, né, da torcida que não apoia, do campo, do calendário. Sempre tem uma aberração para poder justificar as desculpas desse técnico que não entrega mais nada. Mas a Leila Pereira hoje, quando perguntaram se a arbitragem favoreceu o Palmeiras, ela falou, não vou adianta colocar, porque não é culpa da arbitragem, a gente tem que assumir os nossos próprios erros. E um dos dois vai sair tetra, de lá de Lima. De Abel Ferreira na coletiva de ontem, que alfinetaram tanto CBF quanto STJD, vocês já sabem quais falas eu estou falando, elas foram repercutidas tanto pelo presidente da CBF, quanto também por Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vou começar aqui com a fala do presidente da CBF, o Samir Chayud, né? Samir Chayud falou o seguinte a respeito das falas do Abel Ferreira. A gente vê cada rodada que as falas mudam, as opiniões também.
Quando há um erro que favorece, ninguém fala. Quando desfavorece, falam. É muito natural. Os erros acontecem e estamos trabalhando para melhorar todo o nosso futebol e também a arbitragem. Samir Chayud aqui foi sucinto em comentar sobre essa situação. E acho que... acho que ele foi bem na fala dele. Ele falou assim, estamos trabalhando para melhorar isso. E de fato, assim, pessoal, uma coisa que a gente não pode falar é que a CBF não está trabalhando. Existe já todo um planejamento para 2026 construído para melhorar o futebol em diversos aspectos. Fair play financeiro, profissionalização de arbitragem. Então ninguém pode falar que a CBF está com os olhos fechados para isso. O Samir Chayud, desde que assumiu, ele tem tocado à frente essas pautas, tem tocado à frente esses temas, né, que são mais sensíveis do nosso futebol, porque às vezes desfavorece uma parte das equipes, como por exemplo o fair play financeiro. Então assim, eu acho que ele tem sido um cara que tem dado uma projeção positiva para o nosso futebol. Claro que isso precisaria começar para ontem, mas nós já teremos também o recurso do impedimento semiautomático, o contrato já foi assinado com a empresa que vai fazer a gestão na parte, né, de tecnologia desse sistema. Já tivemos aí o esboço também do fair play financeiro, que inclusive foi aprovado e já vai começar em 2026, com vários tipos de punição em escalas diferentes. Obviamente que os clubes vão ter uma janela, um intervalo para se organizarem quanto a isso. Então, por mais que tenham erros, e esses erros nos irritam, esses erros atrapalham, esses erros tiram a credibilidade, ele tem feito, né, a parte dele. Isso é inegável. Agora vamos lá para a fala de Leila Pereira também, tá? Leila Pereira falou o seguinte, ó: não acredito que esses 5 últimos jogos que não conseguimos vencer foram em virtude de arbitragem. Eu não posso transferir a responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e acho que muito claro para o nosso treinador. O que vamos fazer? Tentar corrigir esses erros que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem. Problema de calendário, a realidade que temos é essa, e nós temos que lutar para superar as dificuldades. A dificuldade não é só para o Palmeiras, os erros de arbitragem não foram só contra o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu concordo que os problemas dos últimos jogos, vou ser clara e falar como presidente do Palmeiras, foi por incapacidade nossa. Nós estamos cientes. E torcedor, vamos trabalhar para superar essa dificuldade. Então a Leila foi totalmente... Embora ela falou aqui que o treinador também sabe disso, tem ciência disso, ela foi totalmente contra a fala do Abel, né? De ontem da coletiva. E vocês querem saber, cara? Eu acho que a Leila ela mandou bem aqui. Porque como presidente máxima do Palmeiras, esse é o momento que ela tem que parar de arrumar muleta, porque a gente tá na véspera de uma final. Então não adianta ela ficar passando a mão na cabeça de todo mundo e dizendo, olha, foi a arbitragem, olha, existe uma conspiração, existe uma perseguição contra o Palmeiras. Não, muito pelo contrário. Ela assumiu a responsabilidade como presidente do Palmeiras, ela também assumiu a responsabilidade como o diretor do Palmeiras, né, representado na figura dela, porque ela falou sobre ele, e também, representado na figura dela, ela também falou sobre o técnico, Abel Ferreira. Eu acredito que a Leila gabaritou no discurso dela. E isso mostra, Abel, que é necessário um plano de ação da comissão técnica e de seus jogadores até sábado.
A Leila agora, nesse momento, ela se coloca na posição ali de gestora máxima da equipe e que já começa a cobrar. A Leila aqui, ela manda um recado pro Abel, comissão técnica, jogadores, de que ela está cobrando, de que ela enxerga que é responsabilidade do clube, responsabilidade de jogadores, de comissão, de equipe, como um todo, essa queda de desempenho. E aí eu tenho que ser sincero para falar que ela mandou bem. Eu venho e critico quando é para criticar. Quando é para elogiar, eu também vou elogiar. Acredita, eu me senti... Queremos que seja a gente, né? Vemos trabalhando muito para isso, sonhamos com isso, montamos um elenco muito forte com grandes jogadores. É isso que queremos, colocar uma foto nossa na parede aqui como campeão da Libertadores mais uma vez e poder fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Eu cresci assistindo a Libertadores do Brasileirão, então é algo nostálgico, né? Que me leva à minha infância e a todas as memórias que eu tenho. É algo muito importante que seria colocado ali lado a lado na prateleira com o Champions League. Eu, como já falei, parece até clichê, mas é a verdade. É realmente um sonho, porque era algo que quando estava crescendo era algo muito distante, né? Toda criança sonha, mas os sonhos eles são bem distantes da sua realidade, mas estão ali para você buscar. Vamos lá, mais informações de Palmeiras e Flamengo. A gente volta. E Flamengo, reencontro de gigantes. Duelos entre Palmeiras e Flamengo após a final da Conmebol Libertadores 2021. 11 jogos. O Flamengo tem mais vitórias e em mata-mata tá 1-1. Mas vamos lá. 11 jogos, 2 vitórias do Palmeiras, 5 empates, 4 vitórias do Flamengo. Em mata-mata, Palmeiras avançou ou bateu campeão, Flamengo avançou ou bateu campeão, uma vez para cada um. Vamos voltar a Lima. Vamos acionar o nosso time com Bruno Vicari e Mariana Pereira. E agora, ele, Oswaldo Pascoal. Ô, Brunão, que momento, hein, cara? Eu jogo pra você, mas um beijo pro Pascoal. É demais, cara. Vamos lá, Bruno. Tá sendo bem requisitado aqui também o nosso Pascoal, não é? Turística. Tudo bem, né, Pascoal? Bom dia pra você. Agora aqui, Felipe, ó, são 10 horas e 5 minutos. A gente tem que saber interpretar tudo isso aqui em momento de decisão. Já passou o torcedor do Flamengo? É, o pessoal agora tá passando por aqui porque os visitantes começaram a entrar, né, Pascoal? Já passou o torcedor do Palmeiras. Isso. Todos muito empolgados e animados nessa expectativa da decisão, né? A gente estava escutando a matéria há pouco, né? Falando a respeito do Daverson, do Andréas Pereira, o torcedor do Flamengo querendo que o Andréas devolva o passe. Isso. E a curiosidade é que essa decisão de 2021 aconteceu em qual dia? 27 de novembro. Hoje. Portanto, exatamente 4 anos. E o Andréas Pereira, como é um personagem, ontem a gente estava na chegada ali do Palmeiras, e claro que, assim, o Abel é muito ovacionado. Normalmente, Gustavo Gomes e Veiga são os mais aplaudidos, mas ontem foi o Andréas, Mari. Foi, moça, porque assim, tem a questão do Emi Martínez e, por exemplo, do Aníbal Moreno. A questão do primeiro volante e até o que o Pascoal falou em relação a alguém grudar no Arrascaeta. Mas a torcida do Palmeiras não quer ver o Aníbal Moreno nem pintado de verde. Porque o Aníbal Moreno, ele acabou cometendo um pênalti bobo agora contra o Grêmio. Ele que erra na saída de bola lá contra o Flamengo, se você for parar para lembrar aquele confronto. Inclusive, confronto esse que os 25 minutos que o Pascoal citou, foi justamente o que deixou o Flamengo bem desconfortável. E o Flamengo só consegue entrar no jogo, porque com a bola rolando o Palmeiras estava melhor por conta do Pedro. Que aí tem a baita saída de bola que o Rossi, o trabalho com os pés, e o Pedro fazendo o pivô, deixando o Bruno Fux lá, né? Segue para a concentração do Flamengo. Aparecerão aqui no lugar dos símbolos, porque não são mascotes, né? A história do porco a gente já contou várias vezes, mas a torcida abraçou. É o porco e o urubu. Mendel Bidlovski, Pedro e Ivo Almeida chegando do lado rubro-negro. Mendel, um abraço para você, Pedro também. Um abraço, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Estamos em frente à concentração do Flamengo, o Flamengo que chegou ontem aqui na capital do Peru, com muita festa, uma recepção muito bonita, muitos torcedores do Flamengo. Aliás, a torcida do Flamengo já esgotou a parte dos torcedores do Flamengo no estádio da final. Também começou com a festa, o Aeroflá lá no Rio de Janeiro, alguns torcedores em cima do ônibus, invadiram o ônibus, e a recepção aqui muito bonita, Pedro. É isso, Mendel, bom dia, um abraço a você, bom dia aos amigos ligados com a gente aqui no Sport Center, né? Antevéspera de final já, claro,
Quem olha nesse momento aqui, esse ambiente de tranquilidade, a rua um pouco vazia, talvez não tenha ideia do que foi isso aqui. Ontem realmente um mar de pessoas aqui. A gente calculava e não era na ordem de centenas, certamente tinha mais de 1.000 pessoas aqui, até um pouco mais de 1.000 pessoas aqui nas ruas de Miraflores, bairro que servirá de base, né? O Flamengo está em Miraflores, o Palmeiras está em San Isidro, então aqui virou meio que uma casa do Flamengo. Festa muito bacana, muito bonita. E aí, Mindel, você fala do Aeroflá, claro que já tinha toda a expectativa da diretoria do Flamengo de ir para o Rio, pegar essa energia do Aeroflá, mas ontem conversando com algumas pessoas aqui, enquanto eles aguardavam a delegação chegar, porque antes veio pessoal ali de staff, diretoria e tudo mais, depois quase ali por volta já das 10 horas do local, não, passava das 10 horas do local, 11 horas local, 1 hora da manhã no Brasil, chegou só o time, comissão técnica, e eles olhavam assim com um certo ar de surpresa do tipo, quarta-feira ainda e já tem muito rubro-negro aqui em Lima, então foi também uma surpresa positiva, esse carinho, você relatou bem ao longo da programação, Danilo desceu ali, pediu autorizações de seguranças para ir até a torcida, ficou ali nos braços da galera, realmente muito interessante, uma onda bem positiva aqui, a torcida lotando aqui as ruas de Miraflores, certamente mais tarde, quando tiver ônibus saindo para treino e tudo mais, o torcedor deve estar por aqui, porque é aquilo, né, Mindel? Aí vira a programação, de manhã vai comer em algum lugar, a hora do almoço vai para outro lugar, né? A hora que o ônibus sai vem para cá, a hora que o ônibus chega do treino também vem para cá, é a possibilidade de contato que eles têm de interagir com os torcedores nessas horas que antecedem a grande decisão de sábado. Daqui a pouco, então, o ônibus leva os jogadores para o treino marcado, o primeiro treino do Flamengo. Sim, aqui em Lima, marcado para as 3h30 da tarde, horário local, 5h30 da tarde, horário de Brasília. Treino no CT da Federação Peruana, o mesmo lugar onde o Flamengo treinou em 2019. E aí tem as questões do time do Flamengo. O Léo Ortiz tem essa questão no tornozelo, tomou uma infiltração para jogar a segunda partida contra o Racing. Danilo vem jogando no lugar dele na zaga. E na frente, né? Porque tem Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Bruno Henrique deve jogar como centroavante. Plata está suspenso. E aí tem as vagas, né? Tem o Cebolinha que vem vindo bem, tem o Carrascal, tem o Luiz Araújo, tem o Samuel Lino. É o time do Flamengo para essa decisão com essas questões. É isso, definições no ataque, Mindel, e de tudo que a gente ouviu aqui sobre a situação do Léo Ortiz, eu ficaria muito surpreso se ele não fosse para o jogo. Jogo de meio de semana, de meio de tabela, tudo bem você poupar, segurar alguma dor, agora decisão de Libertadores vai se dar um jeito, como foi, por exemplo, naquela partida semifinal contra o Racing lá em Avejaneira, então dá para... É isso aí, nação rubro-negra. Fechamos com o Flamengo já mostrando que está preparado, a torcida abraçou, clima de guerra boa e a América inteira está de olho nesse duelo gigante. Agora é com vocês, o Mengão vai atropelar o Flamengo e seguir firme no rumo à Taça da Libertadores? Comenta aí embaixo a sua opinião, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a turma do amendoim, deixa o palmeirense falar, opina pouco e também os bastidores da ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.